Fala aí, pessoal, tudo bem? Estamos retornando aqui com mais um podcast para vocês aqui. Nós estamos aqui hoje com o nosso amigo Salvador, E aí, nossa pessoal? convidada muito especial, uma pessoa linda e maravilhosa, né? Que é a pastora Ah, Thaís. Olha a carinha dela, que coisa linda, gente. E nós estamos muito felizes de poder compartilhar, você que está aí nos escutando, né? Que em nome de Jesus você seja abençoado em mais um podcast. Vamos lá? vamos embora. Vamos começar lá atrás, no início da vida da pastora. Pastora, a Isso. gente quer saber um pouquinho sua infância, nasceu um lar cristão ou não, como que era quando você era criança, ia na igreja, sua família tinha alguém que era cristão ou não, como que foi seu início de vida? Lá, bem lá atrás mesmo. Então, eu nasci num lar, né, convencional. Meu pai e minha mãe se casaram. Teve meu irmão em primeiro, né? Depois vim eu, depois minha irmã. Nós não tínhamos uma religião, né? Mas os valores que tanto meu pai quanto minha mãe receberam foram valores cristãos, até por conta da questão social, né? A cultura da sociedade no passado, ela preservava mais os valores cristãos. Então eu cresci nesse lar, né? Eu nasci, na verdade, nesse lar convencional, com valores cristãos, mas sem a presença de Jesus de fato na nossa casa. Quando eu tinha 9 anos de idade, a minha mãe foi apresentada a Jesus em primeiro, né? E interessante, que eu acho muito interessante, a nossa alma tem sede de Deus, né? Existe um vazio dentro de nós que é a busca pelo eterno. E no mesmo tempo em que minha mãe estava sendo evangelizada pela irmã, minha tia, eu comecei a despertar o interesse por Deus. Meu pai tinha um comércio, em frente ao comércio havia uma capela católica. E à tarde eu ia para lá, né, ficar com a minha mãe, com meu pai, e eu comecei a observar que em determinado horário um monte de criança entrava para dentro da capela, fechava a porta, ficava lá e saía. Eu comecei a ficar ligada, o que essas crianças estão fazendo lá, né? E um dia eu atravessei a rua e fui pela lateral, a janela estava aberta, e eu vi uma senhora dando aula para as crianças sobre Deus, que era a catequese para a primeira comunhão. E eu fui correndo lá na minha mãe e falei, mãe, as crianças estão lá aprendendo sobre Deus, eu quero aprender também, eu quero fazer primeira comunhão, entrar com o vestidinho Que branco na legal. igreja e tal. E aí, quando minha mãe foi falar com a ministra, né, e ela falou, a turminha tá acabando, a catequese, a primeira comunhão já vai acontecer, né, daqui a 2 semanas, deixa ela para a próxima turma. E foi no momento em que minha mãe estava começando a frequentar a igreja, né? Então aquela missão foi abortada, né? Por quê? Porque eu já estava indo por um outro Sim. caminho, né? Que era o evangelho sendo apresentado, né? A minha mãe a partir de uma outra denominação, Sim. né? Eu cresci na igreja batista, então quando minha mãe foi para a igreja, meu coração já estava sedento por Deus, apesar de eu ser uma criança. E eu me lembro, assim, para mim é muito especial o dia da minha conversão, né? Eu posso chorar aqui, então, né? Eu sou chorona mesmo quando fala sobre o Espírito Santo. Foi muito especial porque eu me lembro que eu já tinha tomado a decisão no meu coração de receber Jesus. E eu falei assim, mãe, hoje no culto, ia ter um culto, naquela época tinha muito culto na rua, na praça, né? Falei, mamãe, hoje eu quero aceitar Jesus no culto. E ela falou assim, então quando o pastor fizer o apelo, você levanta a mão e diz que você quer aceitar Jesus. Eu falei, mamãe, eu não vou fazer isso, porque todo mundo vai rir. Todo mundo vai rir e vai achar que é coisa de criança. E ela falou, então você faz o seguinte, quando acabar a mensagem e o pastor for orar, você para do lado dele, quando ele acabar a oração, você diz para ele que você quer aceitar Jesus. E eu fiz isso, né? E aí eu fiz isso, né? Acabou a palavra, uma pessoa foi orar e eu parei do lado do cara que pregou, né? Não era o pastor, era o ministro do louvor, e fiquei na perna dele, batendo, assim. E quando acabou a oração, eu falei, ele, o que você quer? Eu quero aceitar Jesus. E ele, falou o que eu imaginava, que bonitinho. Uhum. E me conduziu para dentro do comércio do meu pai, né? Porque o culto estava sendo feito em frente ali, o comércio do meu pai. E ali, naquele momento, eles oraram por mim, pedindo para que eu recebesse o Espírito Santo. E foi a primeira vez que eu senti a presença do Espírito Santo, sabe, entrando em mim e me tocando. E assim, é especial demais. Então, toda vez que eu vejo uma criança aceitando Jesus, eu me remeto a essa história, nessa essa vivência minha experiência, né? E eu tenho certeza que aquela experiência daquela criança não é algo
superficial ou coisa de criança. É, de fato, uma decisão com um entendimento claro acerca de quem é Jesus e da proposta de vida que ela está recebendo de Jesus. Você tinha quantos anos? Eu tinha 9 anos. Nossa, 9 anos de idade. com 9 anos de idade. 9 Quem anos. dera eu com 9 anos de idade. E o que eu acho interessante também é assim, Deus ele começa a sinalizar para a gente o nosso chamado desde quando a gente é muito pequeno. Aquilo que a gente vai fazer para Deus já está nato na gente. Né? A gente não precisa fazer força. E eu vejo algumas pessoas assim buscando, né? O que Deus quer de mim, né? O que eu vou fazer para Deus e tal. Cara, já é nato. É aquilo que você não precisa fazer força para fazer, que você faz com naturalidade, é onde Deus vai te usar. E hoje eu sou pastora, né? Eu me lembro que quando eu comecei a ir para a igreja, eu comecei eu ganhei um livrinho do Evangelho de João e eu li aquilo andando. Eu ia para a escola lendo, eu voltava lendo. E eu comecei a falar de Jesus para as minhas colegas de sala. E quando eu chegava a casa, a gente brincava de culto, né? Então a gente brincava de outras coisas, né, e tal, quando chegava da escola, mas tinha um horário do culto. A gente, né, como um bom batista, né, tradicional que eu era, tinha um horário do culto. Então eu ia para... A gente parava a brincadeira, tomava banho, se arrumava, aí tinha um espaço na minha casa, né, vazio, a gente arrumava as cadeiras em formato de igreja, né, botava as bonecas, os ursinhos e tal, eu, minha irmã e uma amiguinha nossa, a gente fazia o culto, um cantava, outro orava, outro pregava, né, e desde pequenininha isso fluía naturalmente, né. Então, eu acho isso muito especial, né? Às vezes tem pessoas que têm dificuldade, né? O que Deus quer de mim? O que você faz com fluidez, assim, sabe? Que você vê que você não faz força para você fazer. É onde Deus vai te usar. E não diretamente relacionado a uma questão... propriamente dita dentro da igreja, né? Porque as pessoas acham que o chamado tá... o que eu faço dentro da igreja? Mas é aquilo que Deus te deu como habilidade, ferramenta para você ser instrumento, né? Talvez a sua habilidade no esporte é onde Deus vai te usar. Talvez a sua habilidade em ouvir é onde Deus vai te usar, né? A sua habilidade em servir, né, é onde Deus vai usar. É importante ressaltar que os dons é para todo o corpo de Cristo. Exatamente. Mas, né, os 5 ministérios, né, talvez não é para todo mundo. Cada um vai servir naquilo que Deus chamar. Então, alguns para ser médico, outros para ser vendedor de picolé, outros para ser pastor, outros para ser missionário. Sim. Isso é importante. Isso. E engraçado que desde criança, né, essa questão dela com Deus, e como você mesmo falou, essa relação com as crianças, né, quantas vezes alguém mais velho pode olhar para as crianças no culto, né, e achar, isso aí é só porque elas não sabem, ou estão imitando o pai e a mãe, mas desde criança Deus vai lhe ganhando, conquistando o coração. E você falou algo legal, né, que você já foi sendo moldado em Deus em relação ao pastoreio. Quando que começou essa questão sua? Você foi líder de célula em algum momento ou não? Como é que foi essa questão sua? Tipo assim, se converteu, vamos lá, vamos botar aí 15, 16, 17, 18 anos. Onde você estava nesse momento? Então, eu me converti aos 9, eu cresci numa igreja onde eu fazia de tudo. E essa igreja não vivia o modelo celular, porque nem se ouvia falar de célula, né? Hoje a gente faz parte de uma igreja em célula. Então, assim, eu fazia de tudo na igreja. Você cantava também? Eu cantava, eu dançava, eu era tesoureira. Vai dar uma palhinha pra gente no final? Não, ainda mais que eu tô rouca. Não vou fazer isso, não. Não, tem que dar uma palhinha no final, né? Ainda mais que hoje eu tô rouca, pelo amor de Deus. Mas eu cantava, eu dançava, eu liderava a juventude, eu fazia... eu era tesoureira, eu limpava a igreja, eu fazia de tudo um pouquinho. Né? Mas quando que veio, assim, o chamado pastoral de fato? Eu já estava na igreja, né, que eu congrego hoje, que é a segunda igreja, em Campos, e eu comecei a congregar nessa igreja e 2 anos depois foi apresentado a gente a oportunidade de participar de célula. E quando eu entrei em célula, eu amei aquela questão, assim, cara, de ouvir pessoas, de orientar, de discipular, aquele compartilhar da vida, né? Eu fiquei 1 ano em célula, aí assumi a liderança de célula, e quando eu assumi a liderança e vi, assim, aquele grupo de meninas para eu cuidar, pastorear, eu falei, cara, eu nasci para isso. Eu amo fazer isso. Foi aonde Deus falou assim, eu vou te usar no ministério pastoral. Se encontrou, né? Me encontrei. E é interessante que naquela época eu trabalhava na área de construção civil, porque eu tenho formação nessa área, e eu fazia faculdade de administração.
Então, eu concluí 4 anos de faculdade, né, até eu, de fato, me aprofundar no modelo que a gente vivia. Para ser pastor, tinha que fazer o curso de teologia, né, e tal. Então, eu fui fazer o curso teológico, né, e até que em 2010, quer dizer, eu recebi o chamado em 2005. Eu só fui entrar no seminário em 2010. Então, assim, às vezes a gente acha que Deus chamou hoje e é hoje que eu tenho que largar tudo e ir, né? Isso é importante. Então, assim, a gente precisa discernir esse tempo. Eu vivia crise que eu ouço um monte de jovem adolescente falar comigo: pastor, eu tô apaixonada por Jesus, parece que eu sou estragada para fazer qualquer coisa, né? Eu vivi essa experiência, né? E aí a gente tem que ter maturidade para aprender a administrar as nossas emoções, né, nesse tempo. E discernir o tempo. Quando a gente olha para Davi, ele foi ungido rei, né, na adolescência dele, mas ele foi cumprir o chamado dele, ele foi de fato ser consagrado rei muitos anos depois. Existiu um trajeto, né, um caminho que ele precisou percorrer. Então eu vejo que assim, a experiência cuidando de pessoas em célula foi sendo a escola verdadeira, de fato, para o ministério pastoral. Então, a formação teológica foi um complemento, né, a nível de conhecimento, para eu poder, de fato, assim, exercer o ministério. E aí, 3 anos depois de formada, é que eu fui, de fato, abrir mão de toda atividade que pudesse trazer recurso para mim, ajudar no recurso da minha casa, né? E, de fato, viver o ministério pastoral integral, né? Você consegue detalhar um pouquinho como que foi esse período de você ter que abrir mão, né, do seu emprego, como você falou? Foi Deus que falou, você entendeu isso? Como que foi esse processo? Você entender, doloroso, como é que foi isso? Eu sou muito prática em algumas coisas, né? Às vezes a gente fala do espiritual como se fosse uma coisa mística, né? Sim. E o espiritual, ele se revela no natural. Eu entendo dessa maneira, né? E vivo dessa maneira. Então, assim, existia o desejo no meu coração. Havia momentos que aquilo, assim, estava latente dentro de mim, aquela vontade de jogar tudo pro alto e viver integral naquilo, né? Mas eu via, quando eu olhava para minha realidade, que não era o momento. Então, eu me casei em 2008, eu recebi o chamado em 2005, me casei em 2008, fui entrar para o seminário em 2010, tive filho em 2012, quando eu estava terminando o seminário. Então, existia toda uma conjuntura, né, na minha vida, onde eu via Deus preparando um cenário para esse dia chegar. Né? Eu vejo que às vezes tem pessoas que, por não discernir esse tempo, enfiam os pés pelas mãos e depois ficam culpando Deus, né, sobre uma escolha que foi feita sem discernimento. Eu ouço também pessoas que, assim, largaram tudo e deu certo. Né? Abraão é um exemplo, né? Porque ele ouviu e discerniu a voz de Deus. Eu acho que o mais importante é a gente discernir a voz. Uns vão ter aquele... vão discernir isso e entender Deus chamar de maneira assim... cirúrgica, Sim. sabe? Outros serão no processo, né? Comigo foi um processo. Até que nós entendemos na nossa construção familiar, eu tinha... nós estávamos no momento na nossa vida onde a gente entendeu a minha necessidade dentro da minha casa, porque eu tinha acabado de ter um filho. Eu trabalhava 2 horas da minha cidade, né? Então, eu ficava o dia inteiro sem ver meu filho, eu não tinha o intervalo do horário do almoço para estar com ele. Então, eu vi o chamado se alinhando com uma necessidade da minha família, com uma questão também financeira dentro da minha casa. Então, eu vi um alinhamento de tudo isso e entendi, cara, eu não tenho mais prazer nenhum no que eu faço aqui, né? O que é o meu recurso hoje, fonte de recurso para contribuir, né, dentro da minha casa. Eu não tenho prazer nenhum mais em atuar como administradora, né? E a minha alegria e o meu coração está na minha casa, está na minha igreja. E nós entendemos juntos, e porque nós estávamos casados. E às vezes, assim, há uma dificuldade, muitas vezes, a pessoa, quando é casada, desse alinhamento. Né? Quando a palavra de Deus fala, né, deixará o homem pai e mãe, unir-se a sua mulher e serão os dois uma só carne, né? Quando Deus fala de carne ali, a palavra fala de vontade, de desejo. Então, quando a gente está casado, não é a minha vontade, a vontade do outro, é uma única vontade. E quando que a gente vai discernir que a vontade de Deus se estabelece? Quando há concordância.
entre os dois a respeito da vontade de Deus, não a respeito da nossa vontade, né? Por Jonelis, eu continuava administrando os dois lados, administradora, né, mãe, pastora, né, quer dizer, os 3 pratos, Pastora, né? desculpe te cortar. Em relação a casamento, você já casou com o Jonelis, sabendo que ele também tinha um chamado pastoral, ou você descobriu isso pós o casamento? Eu acho que isso é uma dúvida muito para quem ainda não casou, né? E se meu esposo for missionário e eu for pastora, ou como que eu vou viver, como que eu vou conciliar, né? Acabou que vocês dois conseguiram ser pastores, mas você já casou sabendo disso ou descobriu depois? Como que foi isso? Isso é uma pergunta muito legal, porque assim, quando você me falou da minha experiência com Deus, eu vou voltar um pouquinho para poder chegar nesse lugar. Eu cresci na igreja, mas teve um momento na minha caminhada onde o meu coração se afastou de Jesus. Veja, eu não me afastei da igreja. Eu ia à igreja todo domingo, eu servia em ministério dentro da igreja, mas o meu coração estava afastado de Jesus. Eu estava na igreja no final de semana, mas durante a semana eu estava longe. Sim. Meu coração estava longe, as minhas escolhas não tinham nada a ver com aquilo que eu estava ouvindo e aprendendo. E aí, quando eu tive um reencontro com Deus, onde eu descobri um Deus Pai que eu não tinha conhecido, eu fiz uma aliança com Deus. Eu falei para Deus, Deus, eu quero viver para o Senhor e quero que toda a minha vida ela gire em torno da sua vontade. Eu não quero mais viver para mim, eu quero viver para o Senhor. E ali eu fiz uma aliança com Deus a respeito da escolha do meu futuro, inclusive do meu marido. E quando eu estava naquele momento com o Senhor, onde eu ia para o meu quarto, eu fechava a porta, era só eu e ele. Eu me lembro de um CD que era para mim, foi muito marcante, né? CD, gente, veja que eu sou da época de CD. Eu entrava dentro do meu quarto, eu botava o CD Fogo e Glória Curitiba e eu me debulhava diante do Senhor em lágrimas e me arrependendo, me consagrando, lendo a palavra, sabe? E nesse período foi onde eu fiz uma aliança com Deus. Eu fiz uma aliança com Deus que eu não queria me envolver com ninguém que não fosse o meu marido. E assim, um desafio, né? Sim. Porque assim, eu não tenho bola de cristal e eu não... Eu sou humana, né? Eu tenho necessidades, eu tenho vontade, né? Eu tenho demandas emocionais, né? Mas eu resolvi fazer essa aliança com Deus. E eu peguei meu caderninho de devocional, eu fui na última página do caderno e eu falei assim, Deus, eu quero assumir um compromisso com o Senhor aqui, sobre quem vai ser o meu marido. E eu quero pedir ao Senhor quem é esse marido que eu quero ter, né? E a primeira coisa que eu botei nessa lista, nem lembro quantos itens eu coloquei lá, mas o primeiro item que eu coloquei nessa lista foi que ele ame o Senhor mais do que a mim e que ele seja temente ao Senhor. Depois eu coloquei que ele seja um bom pai, que ele seja um bom filho antes de ser um bom pai, que ele saiba administrar bem os recursos da casa dele, que ele seja completamente envolvido na tua obra, porque eu quero viver para o Senhor, então eu não quero ninguém que não tenha a mesma disposição de coração, né? Então, assim, eu fiz uma relação. E lá no final da minha lista, eu me lembro que eu botei assim, não dei risada, gente. Assim, eu botei assim, ele não precisa ser bonito, mas ele precisa me atrair de alguma maneira. Conseguiu. E engraçado, Obrigado, porque assim, Jesus. gente, o meu marido hoje é lindo. Você queira... Ai, meu Deus. Você queira, assim, achar bonito ou não, é a sua concepção. Mas ele é lindo, porque se eu trouxesse uma foto do nosso casamento, assim, vocês iam perceber que, de fato, hoje ele tá bem bonito, sabe? Então, assim... E no final dessa lista eu coloquei assim, Deus, mas se houver alguma coisa que o Senhor queira mudar, eu te dou liberdade para isso, né? Então, eu só quero entender. E eu assumi um compromisso de fato, né? Então, eu comecei a orar por esse marido que eu não sabia nem quem era. Né? Isso foi em volta de 2006. 2006? Não. Foi em 2006. E eu fiquei 4 anos orando por Jonelis. 4 anos orando por ele. Não, foi antes, gente. Foi antes. Foi 2006, não. Foi 2004. Eu fiquei 4 anos orando por Jonelis, né? Nesse tempo eu tava perdido. E nesse tempo ele tava, gente,
lá em Farol, que é uma praia que tem Farol de São Tomé, que o povo fala Farol de São Tomé. Ele tava pulando carnaval, curtindo horrores, né, dentro da perspectiva dele. E eu me lembro que eu orava na minha casa, eu falava assim, Deus, eu não sei onde ele tá. Eu não sei se ele tá salvo, eu não sei se ele é seu filho, eu não sei se ele hoje já sei lá, se é um pastor, se está envolvido na sua obra, mas eu sei que prepara ele para mim e me prepara para ele, né? E eu fazia essa oração. Quando eu conheci Jonelis, foi muito engraçado, porque eu já, sabe quando você tá assim, você tá no 4º ano sem ninguém, sem beijar na boca, sem olhar para ninguém, sem sentir nada por ninguém, e eu já tava assim, Deus me socorre. E assim, chegava sábado, as minhas amigas com o namorado e eu ali, triste, né? Pô, não tem ninguém pra, pelo menos assim, dizer que alguém está se importando comigo, né? Tava assim, na fossa total. E aí, nesse período de oração, a minha mãe entrou em ação. Gente, importância da oração da mãe. Minha mãe entrou em ação e começou a orar. Com 1 mês de propósito, minha mãe orando, eu conheci Jonelis. Olha, serve de um conselho, né? É... O pessoal aí que tá orando e não acontece nada, pede a mãe pra orar. E aí, com 1 mês orando, eu conheci Jonelis, né? E assim... ele queria se aproximar de mim. Eu falei, gente, ó, não quero esse negócio, assim, de... tá interessado. Eu quero que ele primeiro seja meu amigo. Eu quero conhecer primeiro o coração dele, né? E foi assim que começou a acontecer. E aí minha irmã, que era muito, né, coladinha comigo, ela, Thaís, é namorável? Ela perguntava. Eu, é namorável. Ela, então vamos orar. E a gente começou a se conhecer. E eu guardando o meu coração. Só que, assim, gente, essa é a minha experiência de Jonelis. Não quer dizer que você tem que viver a mesma coisa. Quando eu tava conhecendo o Jonelis, e naquela, assim, tipo assim, esse cara, não é esse cara e tal, eu tava num culto, e foi um dia de ceia, nós estávamos sentados, assim, bem distante, a gente ainda não conversava, mas eu sabia do interesse dele por mim e comecei a orar. E eu ali orando, quando eu abro os meus olhos assim, orando, ele está na minha frente, de longe. E na hora que eu abro os olhos, eu entendo a mensagem do Espírito falando assim para mim, ele vai ser o seu marido. Aí eu, na mesma hora, eu rejeitei, repudiei aquele pensamento. Isso é coisa da minha cabeça, vai ser meu marido, nada, isso é carência minha e tal. Mas aquela voz me pegou e ficou aquilo, cara, eu acho que o que eu ouvi foi o Espírito Santo, não foi o meu coração. E comecei a orar com mais intencionalidade sobre isso, né? E ele estava orando também. E ele não sabia do que eu estava vivendo com Deus, nem eu do que ele estava vivendo. E foi quando nós estávamos participando de uma peça de teatro aqui na igreja, ensaiando, né? E aí, no final desses ensaios, ele conversando com um amigo sobre um personagem da peça, eu tô descendo as escadas da igreja e ele me pede o script que estava na minha mão, né? E quando ele pega o script, a mesma voz falou com ele, né? Ó, ela vai ser a sua esposa. E quando quando o Espírito falou com ele, ele me deu uma olhada dos pés à cabeça. Só que eu percebi que ele estava me olhando dos pés à cabeça. Eu não sabia o que ele estava ouvindo de Deus ali. Quando eu vejo ele me olhando assim dos pés à cabeça, eu, tipo assim, que esse cara que tá me analisando assim dos pés à cabeça e tal, quem ele pensa que ele é, né, e tal. E aí a gente começou a se aproximar, né, conversar, até que nós entendemos, né, de Deus, que nós tínhamos discernido a voz do Senhor e a gente começou a namorar, né? E estamos aí. Enquanto você estava falando, eu percebi em todos os seus momentos da sua vida, suas decisões, você é uma pessoa muito, vamos botar aí, racional. Você sempre separou o espiritual do racional e sempre tentando entender, cara, isso aqui é o meu coração, isso aqui é o espírito, isso aqui é algo meu humano, isso aqui é Deus que está falando comigo. Como que isso funciona para você? Como que você consegue ter esse discernimento? Como que você consegue ter essa facilidade em separar assim, ó, não, isso aqui não vem de Deus, isso aqui vem de Deus. Porque é o que a nossa geração hoje, ela tem essa dificuldade. Você demorou aí, vamos botar aí 4, 5 anos para até descobrir Jonelis, até casar. E nós vivemos um dia de hoje que a gente ora, em uma semana Deus fala, não, essa pessoa que é para mim. E às vezes nós não conseguimos separar a nossa emoção do espiritual. Como que você consegue distinguir isso? Como que isso é na sua mente? É muito legal essa pergunta, porque assim, como eu falei antes, né? Às vezes a pessoa tem a ideia de que o espiritual é uma coisa mística e Deus, ele se revela no natural. Então, como que como eu falei, eu fiz uma listinha. Então, quando eu comecei a conhecer Jonelis, eu fiz uma aliança com Deus, né? Então, eu precisava ser fiel à minha parte nessa aliança que eu fiz com ele. Então, quando eu comecei a conhecer Jonelis, eu fui para minha listinha, Deus,
eu quero identificar se ele teme o Senhor, se ele ama o Senhor, se ele é apaixonado pelo Senhor, beleza, ele é. Quero saber como que ele lida com como que é a questão ministerial, né? O que ele pensa com relação ao envolvimento dele com a obra. Eu comecei a sondar isso. Como que é a relação dele com a família dele, né? Como que ele olha a perspectiva de futuro, né? Profissional. Eu fui analisando tudo isso antes de entregar o meu coração, né? Tanto que quando nós começamos a namorar, o meu coração estava tão guardado e eu estava tanto tempo sozinha e, galera, assim, não foi que não apareceu pretendentes. Apareceram pessoas aonde eu entendi que não era. Porque, assim, aí tem gente que às vezes fala assim, cara, então quer dizer, se a pessoa for de Deus, e se eu não gostar? Eu falei, cara, Deus te fez com desejo, com vontade. Sim. Você vai olhar para a pessoa e você vai se atrair por ela de alguma maneira, né? Então, assim, Deus, ele te conhece, ele vai, né, corresponder também às suas expectativas. Então, assim, eu fui analisando aquilo que eu coloquei ali e uma coisa muito importante. Deus eu precisava entender que Deus estava abençoando isso, né? Esse relacionamento. E existe alguns que eu chamo de portões, né, que a gente vai abrindo de bênção. Então, a primeira coisa que eu fiz foi compartilhar com a minha família, com os meus pais, sobre Jonelis, quando eu estava conhecendo ele. Como eu tinha uma relação mais próxima com a mamãe para lidar com essas coisas, então eu comecei já a conversar com a minha mãe. Mãe, ó, fulaninho tá interessado em mim e tal, eu tô orando por ele também tá orando, vai observando, me ajuda a orar também. O que você acha, mãe, naquele dia que ele se aproximou e tal? E a princípio, mamãe meio resistente, porque não conhecia muito o Jonelis e tal, olhou assim, tal, tá aí sem não, hein, vamos orar. Aí eu já com Deus, mamãe não abriu a porta, não, então não é. E aí a gente foi conversando, né? Mamãe foi observando e orando também. E aí a gente foi caminhando, ele ligava para mim, a gente conversava, não existia o WhatsApp, né? Gente, é muito bom não ter o WhatsApp, vocês não sabem a bênção que é não ter o WhatsApp. Então, assim, a gente conversava e tal, saía final de culto para lanchar e a gente ia se conhecendo. E um dia, falei, mãe, e aí, você tá orando? Eu também, tá acontecendo isso. Ele procurou o pastor na época para conversar, um pastor que era muito ligado a mim, porque eu trabalhava no ministério aqui na igreja com esse pastor. E ele foi conversar com esse pastor, né? Então ele se importou com a bênção daqueles que cuidavam da nossa espiritualidade, né? Da nossa vida com Deus, né? E ele se interessou em conversar com o pastor, que para mim era uma voz importante, né? Naquele momento. Então, assim, isso foi. Aí eu tive a fala da minha mãe já abençoando ela. Thaís, eu acho que ele é um cara bom, um cara de Deus, um cara legal, acho que vale a pena. Falei, Deus, o portão da bênção da família se abriu. Aí é o portão da bênção, né? Dos meus líderes, né? Então eu fui ouvindo e estando aberta a ouvir. Eu não me entreguei diretamente a esse relacionamento. Então, eu vejo assim, Deus, ele se materializa pra gente, né? E a gente não pode desconectar isso, né? Então, essa é a maneira como eu faço. Então, eu considero o não de Deus. A gente só quer ouvir o sim, né? Então, eu considero que Deus pode dizer não e eu vou lidar bem com isso. Engraçado, né, para quem está nos ouvindo, que a pastora ela mostra que desde lá de trás ela segue princípios de Deus. E Deus hoje honra a sua vida, né, te dando uma família maravilhosa, uma família de Deus, filhos. Você está colhendo hoje fruto do que você pagou o preço lá atrás. Sim. Então, como que vale a pena a gente pagar o preço pelos princípios de Deus? Sim. E agora, não mudando o assunto, mas falando um pouquinho dessa relação da gente plantar e depois colher, né? Nós vivemos um tempo onde todo mundo quer colher rápido, todo mundo quer fazer tudo rápido. E a sua vida te mostra, né, que tudo na sua vida foi questão de processos em Deus. Como que você passava durante esse processo? Teve alguma crise sua que tipo assim, foi muito forte, uma crise sua, crise de identidade, crise, sei lá, qualquer coisa. Como que você vivia esses processos de Deus? Tem algo que te marcou muito sua caminhada cristã? Então, no início desse meu reencontro com Deus, né, quando eu descobri a paternidade de Deus, foi algo muito especial na minha vida, marcou a minha vida. Porque até então eu aceitei Jesus aos 9 anos e conhecia um Deus que me ama, mas a quem eu deveria servir, né, por gratidão.
Isso é verdade, claro. Mas eu não conhecia esse lado paterno, sabe, de Deus. De um Deus que olha pra gente e não nos condena pelos nossos erros, mas nos ama ao ponto de trazer para perto e nos transformar. E como eu falei, eu vivi um período indo à igreja, mas o meu coração distante de Deus. Quando eu me arrependi, né, dos meus maus caminhos e voltei para a presença de Deus, eu descobri essa graça que perdoa, essa graça que acolhe, né? E foi, assim, um momento muito importante na minha vida, por quê? Porque, assim, descobrir isso é igual você dar pirulito para uma criança, Sim. sabe? É algo, assim, transformador, é algo impactante, é uma alegria, um gozo na alma que não tem como explicar. Então, cada culto que eu ia na igreja, cada grande celebração, né, da igreja, era uma festa que eu estava indo, sabe? Eu ia para o culto e, assim, a minha adoração era uma adoração expressiva, eu me entregava, eu esquecia quem estava à minha volta. Então era uma adoração muito intensa. Eu celebrava, eu pulava, eu sentava no primeiro banco para poder ter liberdade, né, não ter banco na minha frente. Era uma coisa muito intensa. Só que esse período ele passou. Por quê? Porque Deus começou a firmar, me libertar da culpa e firmar a minha identidade nele, né? Então eu comecei, Deus liberou dons, né, e tal, e comecei a caminhada. E aí o ponto para mim mais assim sensível desse trajeto foi o momento onde esse entusiasmo, essa empolgação, essa alegria, ela foi acabando. E eu fui caindo numa rotina espiritual, sabe? Só que para mim o que era mais assim perturbador era porque assim existia um desejo dentro de mim de ser tocada por Deus, mas é como se tivesse uma parede separando a gente. Eu vinha para os cultos e para mim passou assim, nenhuma palavra era novidade. Era como se eu tivesse perdido a alegria. E eu comecei a perguntar para Deus, Deus, aonde o Senhor está? O que aconteceu comigo? Eu te entristeci, eu te aborreci em alguma coisa? Por que eu não sinto a tua presença como eu sentia antes? Por que tá tudo tão seco? Eu me sentia mesmo num lugar seco, desértico, sabe? Por que isso tudo? Eu me lembro um dia, eu sozinha, sentada assim na calçada da minha casa, assim, falando com Deus e assim, com aquele vazio. E aí eu só ouvi a voz do Espírito Santo falando assim para mim, eu tô te ensinando a permanecer. E eu falei assim, Deus, então me fortalece, me sustenta, né, a permanecer. E foi um tempo que passou, né, foi uma estação, né, foi um inverno, né, na minha vida, que passou, mas não porque eu estava em pecado, não porque eu tinha entristecido ao Senhor, mas Deus me levou para o deserto para me criar raiz, para me criar base de sustentação, sabe? Para que eu pudesse aprender a não apenas desfrutar de um Deus com abundância, mas também desfrutar da presença e da confiança. Eu acho que o lugar, né, do deserto, a gente aprende a confiar em Deus, sabe? E aí, o que me segurou nesse lugar? As promessas. E não eram promessas que Deus fez a mim, promessas pessoais. Não foi isso que me sustentou. Foi a promessa, foram as promessas da palavra para todo filho, sabe? A promessa que ele fez acerca da presença dele constante, a promessa que ele faz para gente, que andar com ele é novidade de vida. Todas as promessas eternas que é disponível na palavra a todo filho de Deus, eu me agarrei nessas promessas. Deus, eu posso não sentir o Senhor, mas eu sei que o Senhor está aqui. Eu posso não sentir um arrepio, eu posso não conseguir chorar na tua presença, mas eu sei que o Senhor olha para mim.
né? Então, foi um momento onde eu aprendi eu aprendi, assim, a confiar em Deus a despeito das minhas emoções. E a gente vive hoje um tempo de uma geração muito emocional, né? Porque eu sinto, né? Gente, a palavra diz que as nossas emoções, elas são enganosas, né? Provérbios 4:23 fala sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida, as decisões da vida. Então, ser guiado pelo coração é um risco muito grande, né? Então, nesse momento, eu aprendi a confiar em Deus, apesar de eu não tocar, de eu não sentir e não ver, né? E o que você falaria hoje para essa geração que nós temos hoje, né? Tipo assim, essa luta até mesmo que eles têm dessa inconstância, né? De eles não conseguirem ser constantes. Pelo que você falou, você conseguiu permanecer constante, mesmo não sentindo e não vivendo isso, assim. Assim, na caminhada, a gente tem os desafios, né? Existe a nossa carne que grita, né? Paulo fala sobre a batalha entre carne e espírito. Mas o que eu poderia dizer, primeira coisa, se você não de fato entregar totalmente a sua vida para Jesus, você não consegue permanecer. Porque o evangelho, ele é um evangelho que, a proposta do evangelho é dar a gente abundância de vida, é a gente colher das bênçãos de Deus, mas antes da colheita, a gente precisa semear, né? E essa semeadura, quando a gente semeia, né? Falando a nível de agricultura, quando a gente planta, essa semente ela precisa morrer para que nasça, né, uma planta que dê fruto. Então, a gente precisa mortificar as nossas vontades, né? E eu não estou falando de coisas pontuais do dia a dia, isso também, né? Então, cara, eu tô com vontade, sei lá, de ir naquele lugar, mas eu sei que aquele lugar não é para mim. Ah, fulaninho tá me dando moral, né? Tá afim, mas eu sei que não é uma boa escolha, mas existe a minha... Não é disso que eu tô falando. Isso também. Mas eu acho que isso se torna assim... Você passa de fase quando você faz essa entrega. Isso não te assusta mais, isso não te balança mais. Quando você faz essa entrega total, o que é essa entrega total? Cara, eu tô disposto a perder tudo por amor a Jesus. E o que ele me der vai ser lucro, se ele me der alguma coisa. Então, quando a gente chega nesse lugar de entrega, a gente passa a ser satisfeito com tudo que o Senhor nos dá. Então, a gente... O Jonelis fala muito isso, né? É a gente abrir mão dos nossos sonhos para viver os sonhos de Deus, né? Então, de fato, Deus, eu quero ter uma família, mas se não for a sua vontade, tudo bem. Vai doer, mas eu sei que o Senhor vai cuidar da minha dor. É essa a entrega. Foi o que Jesus fez por nós. Jesus não queria sentir a dor que ele sentiu. Jesus não queria passar por aquele sofrimento. Tanto que quando ele estava lá no Getsemane, ele falou: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que acima de tudo seja feita a sua vontade. Então, a gente precisa chegar nesse lugar. Esse lugar não é um lugar para os separados para viver essa vida. Esse lugar é para todo cristão. É para todo cristão. Quando a gente chega nesse lugar de entrega, a gente ganha. Por isso que a palavra fala, aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse a salvará. Né? Então, isso tem a ver com a eternidade, mas isso tem a ver com o hoje também. Né? E é por aí. Nossa, é por isso que eu casei com ela. Rapaz, que compartilhar. Mas eu queria te perguntar, Thaís, né? Assim, para você hoje, né, pessoa que você se tornou, as renúncias que você fez em Deus, assim, hoje, né, você é pastora de uma rede aqui na Segunda Igreja, mas a grande parte dessa rede é juventude, né, jovem e adolescente. Eu queria que você compartilhasse com a gente, assim, para você, qual é o maior desafio, assim, né? Qual é o maior desafio de você ter que pastorear jovem e adolescente nesse tempo que nós estamos vivendo hoje? Eu acho que o desafio de
toda pessoa que lidera jovem e adolescente, o desafio é do tempo, né? Por quê? Porque nós vivemos a adolescência e a juventude no mundo, né? E o jovem e o adolescente de hoje vive a sua adolescência e a sua juventude num outro mundo que não foi o mundo que a gente viveu, né? Então esse conflito, essa diferença de gerações já é uma grande questão, né? Já é um grande desafio, né? Eu acho que a gente precisa alcançar e tentar entrar na realidade dele hoje, né? Da galera hoje, né? E confiar naqueles que Deus coloca do nosso lado, naqueles jovens e adolescentes que Deus traz para perto da gente, que amam a Jesus, que fizeram essa entrega e que podem ajudar a gente nesse diálogo, né, com o jovem e com o adolescente. Mas assim, hoje, no tempo que nós estamos vivendo hoje, o maior desafio que eu vejo enquanto pastora de adolescente, principalmente, fazê-lo entender a identidade dele em Deus. Porque hoje a gente vive num tempo onde o que está sendo pregado é uma desconstrução da identidade. Você não é nada. Você é o que você quiser, você vai fazer a sua escolha. É como se nós nascêssemos assexuados, e aí a gente, a partir das nossas experiências, escolhe o que a gente quer ser. Isso é um grande engano. Né? É um grande engano, né? E esse é o maior desafio que a gente vive hoje, né? Porque a gente está lidando com um jovem, com um adolescente que tem a maior de todas as crises que o ser humano pode ter, quem ele é. Se a gente não sabe quem a gente é, né, a gente não consegue cumprir o propósito e ser feliz e desfrutar desse propósito de Deus na nossa vida, né? Então, eu acho que o maior desafio hoje é esse, é trabalhar a identidade, essa questão, né, da sexualidade tem sido um desafio muito grande, né? E o que eu tenho buscado, né, eu e Jonelis, a gente tem buscado, assim, orientar a galera, cara, não tenha medo de assumir a sua identidade, em primeiro lugar, como filho de Deus, né? Porque vai na contramão, de fato, desse mundo, né? Vai totalmente na contramão. Não tenha medo de ser execrado, de ser cancelado. Não tenha medo, né? Porque existem aqueles que estão gritando por conhecerem quem são, por saberem quem são, sabe? Existem aqueles que precisam olhar para uma referência, né? E hoje, a gente, como cristão, a gente precisa ser a referência. A gente não pode ter medo de se posicionar, né? Em relação à nossa fé, né? Porque muitas ideologias estão sendo pregadas. E a gente não prega uma ideologia, a gente prega a fé em Jesus. E muitas bandeiras são levantadas, né? E nas escolas, assim, a gente vê que o jovem adolescente hoje vive uma crise de identidade, né? E algumas bandeiras, assim, acabou contribuindo, assim, para isso, né? Eu sei que você gosta de estudar um pouco sobre isso, assim, né? O que você hoje pode falar pra gente, assim, sobre essa questão, exemplo, assim, nas escolas, principalmente, sobre o feminismo? Essa bandeira feminista que o pessoal levanta aí. O que você pensa hoje como pastor? O que você orienta um jovem adolescente hoje quando ouvir ou vivenciar algumas questões, assim, do feminismo que está tão forte hoje? Eu acho que hoje, assim, as pessoas consomem informação que não sabe nem do que se trata, né? Então, a primeira coisa, tem meninas que falam que são feministas, mas não sabem nem o que é o feminismo de fato, entende? Aí, quando a gente para conversar um pouquinho sobre a ideologia feminista, as bandeiras que são defendidas, mas isso não, então você não é feminista. É só né? que Então, convém, né? então você não é feminista, você não sabe. E eu vejo que assim, um grande engano que é colocado é a ideia de que o homem é o vilão e a mulher é a oprimida. Isso é uma mentira. Né? E é pautada nessa mentira que a ideologia feminista ela começou a andar. Né, ela começou a se estabelecer. Né? Na verdade, sobre o discurso de uma pessoa ferida, né? Com a sua história, né? E a sua identidade. Então, e eu estou falando de uma das mulheres que são referências, né,
no feminismo, que é a Simone de Beauvoir. Então, ela é uma pessoa, assim, que se você olhar para a história dela, é uma pessoa completamente, que veio de uma família completamente desestruturada, onde tinha um pai ateu, né, um pai promíscuo, com uma mãe católica que criou ela na tradição e na fé católica, mas que era tão oprimida por esse marido, tão mal amada e tão maltratada, que se tornou uma mulher insuportável, né? Uma mulher ferida, uma mulher sofrida, e essa filha, né, a Simone de Beauvoir, ela, diante desse contexto onde a mãe era aquela que promovia um ambiente desagradável e o pai era aquele que valorizava os defeitos dela, né, valorizava a rebeldia. Ela era uma mulher, uma criança, né, uma jovem muito inteligente, e ele dizia para ela que a inteligência que ela tinha era uma inteligência de homem. Como assim? O primeiro machista foi o pai dela, né? E ela levanta, né? E aí, com base nesse engano, ela começa a se levantar como uma voz e começa, como professora, né, que ela era, de sociologia, né, enfim, na França, ela começa a se levantar como uma voz nas escolas e no meio social para pregar uma identidade feminina, uma identidade masculina da história dela. E todo mundo começou a comprar a ideia dela. Por quê? Porque fazia a leitura do cenário com o olhar, com a lente dela e de outras pessoas, né, equivocadas. Então, hoje, a gente precisa entender o que é o feminismo, antes de dizer que é feminista, e entender que Deus, ele não criou homem e mulher para serem rivais. Sim. Deus criou homem e mulher para serem parceiros, né? E a gente precisa entender, né, qual o propósito de Deus enquanto cristão, né? Porque tem gente que fala, não, pode cristão ser feminista? Tem como ter feministas cristãos ou cristãos feministas? As coisas não conversam, porque a raiz ela já é completamente comprometida. Não há concordância alguma entre a base feminista com a base da palavra de Deus, né? Então, assim, quando a gente vai olhar, a gente precisa entender e conhecer a palavra, porque o que falta é o conhecimento da palavra, daquilo que Deus propõe para a gente, enquanto indivíduo, enquanto filho de Deus, enquanto homem e mulher, quem nós somos, né? Esse pregado que o homem se coloca numa posição superior. E aí, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Deus dá ao homem a função de liderar. E isso, para algumas mulheres, é torturador, né? E colocam isso como uma visão, um olhar feminista. Então, assim, machista, né? Então, a gente precisa entender que o nosso valor enquanto pessoa, enquanto indivíduo, ele não está associado às nossas responsabilidades. E aí a gente precisa fazer uma viagem lá para o Éden, né? Lá para a criação. Deus cria primeiro o homem. Deus dá ao homem a missão de governar a terra, de dar nome aos animais, de cuidar da terra, né? E aí, depois de ter criado o homem, Deus olha para o homem e fala, não é bom que ele esteja só, eu vou fazer para ele uma ajudadora, alguém que seja capaz de auxiliá-lo na missão dele de liderar. Cara, no momento em que Deus olha para o homem e fala assim, não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer alguém que possa contribuir com a missão dele de liderar, Deus ali naquele momento está colocando homem e mulher na posição de igualdade. Por quê? Porque ele está falando, olha, a sua missão de liderar só vai ser bem sucedida se você tiver alguém capaz do teu lado para contribuir. Entende? E aí é onde entra a questão do casamento, de ter um só propósito, sabe? De ter uma só vontade. E o que a gente vê? Mulheres sendo estimuladas, né, a não dependerem de homem, a olhar o homem como um rival, como um opressor, né, e como alguém que quer tolir a nossa liberdade. E isso é um grande engano. Por quê? Porque nós, mulheres, temos capacidade completa. Deus deu a gente capacidade completa de alcançar lugares de relevância na sociedade. Deus deu a gente capacidade completa, inteligência para criar, para governar, né, também.
Deus nos dá a capacidade para governar, mas um outro governo, um outro tipo de governo. Então, a gente precisa entender que o nosso valor não está associado às responsabilidades inerentes à nossa natureza feminina e masculina. Né? Quando a gente entende isso, a coisa começa a clarear. Porque eu começo a entender, cara, se Deus deu ao homem a missão de governo, né, e a mulher a missão de cooperar com o governo do homem, o que Deus colocou na mulher para que ela seja bem-sucedida na sua missão? Né? Então, a gente precisa olhar para dentro da gente e entender o nosso valor. Hoje, nós vivemos numa sociedade onde essa questão de responsabilidades, né, do homem de governar, prover, né, proteger, e a mulher de ser aquela que vai governar o lar, que vai colaborar com a missão do marido, a gente vê que isso, que são responsabilidades, não é o nosso valor, essas coisas estão embaralhadas. Por quê? Porque a mulher, ela foi para o mercado de trabalho, ela saiu de dentro de casa. A gente hoje vê famílias que não estão estruturadas no modelo convencional, no modelo bíblico, né? Pai, mãe, filhos, né? Nós temos muitas mulheres criando filhos sozinhos, nós temos muitos filhos sem pais, nós temos muitos filhos que são criados pelos avós, né? Então, hoje a gente vive num contexto social completamente fora do projeto de Deus. Isso quer dizer que todo mundo vai para o inferno, tem pecado? Não. A gente precisa agora dar conta do prejuízo, porque o que promoveu toda essa desordem, né, foi o pecado, né? Então, é o pecado que faz homem e mulher não se entenderem, se separar, é o pecado que faz filhos serem criados sem pais, é o pecado que gerou todo esse caos, né? Então, o que a gente vai fazer, cara? A gente agora vai precisar dar as mãos e todos trabalharmos juntos para que a gente atenda o propósito. Então, hoje, é muito difícil você encontrar uma mulher que não tenha um trabalho, que não tenha uma profissão, que não sai de dentro da sua casa para trabalhar. Não só porque ela quer, porque isso é um valor para ela, como também por causa de uma necessidade financeira. Hoje, para uma família se sentir bem, abastada e confortável, com o mínimo de conforto, é necessário que os dois trabalhem, né? Isso num contexto, assim, a nível de população, né? Eu não estou falando estou falando a nível de classe média, pobre. Então, todo mundo precisa, né, se comprometer com a renda da casa. Então, quer dizer, se a mulher ela sai de casa para ajudar no orçamento, por que o homem dentro de casa ele também não pode colaborar com a responsabilidade que é dela, né? De cuidar para que o ambiente do lar seja um ambiente onde todos possam viver, né? E viver bem. A mulher ela tem uma jornada dupla, né? Fora de casa e dentro de casa. Então, o homem ele precisa olhar e ter misericórdia, né? Ter misericórdia da mulher. Eu falo que, assim, princípios são inegociáveis, mas responsabilidades podem ser compartilhadas. E quais são os princípios? O princípio é amar e honrar, né? Lá em Efésios, quando o apóstolo Paulo ele vai ensinar a igreja, né, de Éfeso sobre relacionamento entre a família, entre irmãos, e quando ele vai falar do relacionamento entre marido e mulher, ele usa a figura de Cristo e a igreja. Né? Então ele fala assim, olha, mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor, como a Cristo, né? E maridos amem as suas mulheres ao ponto de dar a sua vida por elas, assim como Cristo deu a sua vida, né? Então, e lá no final desse capítulo, né, capítulo 5 de Efésios, ele fala, né, as mulheres devem ao homem respeito e os homens devem à mulher amor. É claro que todos têm que se amar e se respeitar, sim, mas o que é gritante para cada um, né? A mulher, ela é emocional, a mulher é sentimental, ela precisa sentir esse amor, esse cuidado, essa proteção. O homem, ele é aquele que lidera, então ele precisa se sentir respeitado pela sua mulher, sabe? Que a posição dele de protetor, de provedor, é uma figura onde a mulher admira, onde a mulher respeita isso na vida dele, sabe? Então, quando a gente olha para a palavra, é o tempo todo, homem e mulher como parceiros, cada um contribuindo com a sua missão, né? Então, assim, falei demais. Não, mas olhando, eu só acho interessante e seria bom você abordar até e falar pra gente, né? Um pouco até da gente que vive um pouco dentro de casa, né? Porque para muitas pessoas, até os recém-casados, né? Depois Salvador que está recém-casado também pode falar também
um pouco sobre isso, como aqueles que estão casados há tempo, tem um homem que às vezes também é um pouco machista, né? Como você falou, tipo assim, você pode sair, você pode trabalhar e ajudar na despesa da casa. Mas quando eu estou em casa, eu não te ajudo com a sua demanda da sua casa, né? Da nossa casa, no caso. Exemplo, lavar uma louça, limpar uma coisa. Tem homens que acham que isso é obrigação da mulher. Só ela que tem que fazer aquilo ali. Tipo assim, não, isso aí é tipo assim, eu vou estar sendo menininha. Tem uns que falam assim, não, isso aí é coisa de mulher fazer. Ou ela vai estar mandando em mim. Ou ela, é isso, tipo assim, qual a importância, assim, que você tem de pessoas, às vezes até que eu acho que a palavra certa é dizer que é meio machista, né, com isso de não querer, né, dizem, passar uma vassoura na casa, arrumar uma cama, lavar uma louça principalmente, né, às vezes bota a pressa que quer a comida rápida, mas não tem uma predisposição para levantar de uma poltrona ou de uma televisão ali, ou esses ainda que são meio infantis, fica ali direto só no videogame, e a mulher tá atarefada, ainda cobra da mulher ainda, tipo assim, e a comida não tá pronta, tipo assim, se você tivesse lavado a louça, tivesse me ajudando, a gente já estaria comendo, né? Alguns até cobram, eu queria mais tempo com a minha esposa. Mas, tipo assim, se ele ajudasse, ele teria mais tempo com a sua esposa. Isso é um completo machismo mesmo, né? Porque, como eu falei, a mulher, ela tá indo cooperar com a missão dele, porque, assim, a gente precisa entender que quando Deus cria homem e mulher, Deus dá responsabilidades. Se a gente lê na palavra, a gente vê que desde a criação do homem, vamos pegar assim, vamos fazer uma análise assim, antropológica e uma análise bíblica. Vamos pensar lá na escola, quando a gente aprendeu sobre lá o primeiro homem, o primeiro ser humano, como eles viviam, né? Não tinha casa, não tinha telhado, não tinha parede, não tinha internet, não tinha que sair para trabalhar. Como que eles viviam? Como que eles se alimentavam? Como que era o relacionamento? Cara, homem das cavernas. O homem que tem mais resistência física e muscular, ele vai caçar. A mulher, depois que dá a luz, ela vai cuidar do bebezinho indefeso. Né? Ela vai amamentar, porque ela que tem o alimento para aquele serzinho, né? Inofensivo, que até então só mama, né? Só se alimenta do leite dela. Então, naturalmente, a construção da sociedade ela foi sendo pautada nessa realidade. Quando nada existia, quando não existia feminismo, quando não existia machismo, quando não existia nem a Bíblia escrita. Né? Era assim que o homem vivia. Então, naturalmente, pela nossa biologia, né, pela nossa construção anatômica e biológica, o homem é aquele que vai sair para trazer o alimento para o seu clã, né, para a sua prole, e a mulher é aquela que vai cuidar dos indefesos, que vai cuidar dos seus, né, que vai proteger ali, né. Então, assim, as sociedades elas foram, né, sendo construídas a partir dessa experiência, né, dessa vivência básica, primitiva de vida, né? Então, quando a gente olha para a palavra, a gente vê Deus dá ao homem a missão de liderar. Tem tudo a ver com o que a gente aprende sobre, né, os primatas, né, ali, os primeiros homens. Tem tudo a ver, né, com o que a gente aprende. E aí, quando a gente vai vendo na palavra, lá em Tito, o homem ele se relaciona a mulher se relaciona com seu marido, a mulher fica em casa, as mulheres mais velhas precisam ensinar as mais novas a serem boas de casa, Tito 2 fala sobre isso. Então, quando a gente vai vendo a construção da sociedade, a gente vai vendo que é pautada nessa distribuição de responsabilidades. Quando, hoje, no mundo que nós vivemos, a mulher, por questões sociais, ela é obrigada a sair de casa, e não é porque um homem é mau, é uma outra conversa, né? Não é porque a mulher quis dar um grito de liberdade, existiu um contexto político, histórico, social, que a mulher precisou sair de casa, principalmente na Segunda Guerra Mundial, né? Lá nos Estados Unidos, lá na Europa, enfim. Então, a mulher precisou sair de casa para trabalhar. E aí foi aonde o trabalho da mulher fora de casa, né, começou a dar uma guinada, né? Então, enfim, quando a gente olha, a mulher saiu de casa, por que eu não posso contribuir? Por que eu não posso contribuir dentro da minha casa? Aí o que eu falo é o princípio do amor. Né? Se eu amo a minha mulher, eu vou ajudá-la naquilo que ela precisa, né? Então, é o princípio do amor. Amém. E só pra gente caminhar para encerrar, tipo assim, queria te fazer uma pergunta, né, que muitos falam, né? Essa questão de feminismo, machismo. A Bíblia é machista, pastora Thaís?
Eu acho que com tudo que eu falei, a gente vê que não, né? E aí, só pra gente fechar aqui, quando a gente olha para as escrituras, nós vemos Deus levantando mulheres em posições estratégicas há séculos atrás, né? Gente, para mim é fantástico. Deus dá à mulher a capacidade de gerar e carregar a vida. Você quer um privilégio maior, uma honra maior do que essa? Nós carregamos a vida dentro da gente, sabe? A gente gera vida, né? Quando a gente olha lá para o período dos juízes, cara, o exército do povo de Deus, o exército de Israel, vai lá chamar Débora, que era juíza, para ela liderar o povo, liderar o exército, para vencer, né, o inimigo. Então, assim, Deus levantando uma mulher como chefe de um exército naquele tempo, gente. A gente vê Deus levantando Esther, né, como uma rainha. Tem um livro com o nome dela, tem outro livro, né, Ruth, a história de Ruth, uma história linda também. Então a gente vê mulheres sendo levantadas, né, ao longo da história por Deus para uma missão nobre e importante a nível de humanidade, né? E só para terminar, quando Jesus ele ressuscita, para ele apareceu primeiro para uma mulher, né? Então desconstrói tudo desconstrói toda essa ideia, né? Quando a gente olha para o contexto histórico, foi a igreja que deu voz à mulher, né? Foi a igreja que olhou para a mulher com preocupação, né? Foi a igreja que começou a olhar para as viúvas e se importar com elas, né? Então, assim, é completamente sem respaldo a ideia de que Deus é machista. Acho que isso dá bastante conteúdo, né? Que a gente pode marcar uma outra vez, até para você falar um pouco sobre o que você está escrevendo um livro também, sobre isso também, né? Então, de repente, vem para falar um pouco sobre o livro. E você lá que é recém-casado, Salvador, vamos mudar agora a cena aqui, né? Vamos entrevistar, aproveitar, né? Tipo assim, como é que tá sendo em casa lá para você? Você é recém-casado, né? Sim. 1 mês de casado, fez quando? Esses dias aí, né? Então, como é que tá sendo lá você viver, né? Com Samara, que é a sua esposa, lá nessa questão. Que hoje você trabalha, ela trabalha, vocês trabalham juntos, né? Mas tem a demanda também de vocês dentro de casa, né? Então você ajuda, você não ajuda, não tem ajudado, ainda não aprendeu, ela reclama, está se adaptando. Como é que está sendo? É um processo diferente, né? Eu e Samara até conversamos semana passada sobre isso. Para quem vem de uma realidade, né? Sendo um homem, né? Onde tem dentro de casa uma mãe, uma irmã que faz as coisas. É aquela falta, tipo assim, da noção. Às vezes não passa na cabeça algumas coisas que tem que fazer, né? Aí eu e Samara até sentamos para conversar, ela me explicou bastante coisa. É claro que a gente tenta se esforçar assim para ajudar, para fazer as coisas, mas a nossa mente não é... não dá para explicar muito bem, mas a nossa mente não funciona. Quando a gente não acorda e pensa, tem que arrumar a casa hoje. Eu acordo pensando, tem que trabalhar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que... E é totalmente diferente da mulher, né? Então, no início dá uma divergência, a Samara tinha uma divergênciazinha, mas é ajustar, né? É isso que a pastora falou, a gente entender realmente que a função dos dois. É óbvio, a mulher tem esse papel, mas o homem precisa cooperar. Assim como ela coopera na minha vida, eu também preciso cooperar dentro de casa. E é o equilíbrio, e amar é isso, né? Casamento é isso, é você amar, você se doar, é sacrifício, como a pastora falou, o homem tem esse amor sacrificial, né? Então quer ver a mulher mais feliz, quer ver a mulher descansando. E é isso, basicamente, acho que seria isso. Minha experiência mesmo foi essa. Legal. Quero agradecer você que ficou esse tempo aí nos ouvindo, né? Em nome de Jesus, que Deus possa abençoar rica e abundantemente a sua vida. Não se esqueçam de curtir, dar o seu likezinho lá, se inscrevam no canal e tem bastante novidades aí para vocês, tá bom? Algumas novidades muito top de pessoas que vão passando. Também você pode botar nos comentários aí, pode colocar o nome de pessoas que você deseja que venham estar aqui conosco, pessoas ou temas até mesmo que vocês querem, tipo assim, que a gente aborde aqui nesse momento. A gente está aqui para agregar e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Obrigado, tá, pastora Thaís, por você. Depois, né, em outro tempo ela pode vir também falar um pouco. Tem gente também que fica preocupado, né, tipo assim, como é que é, né? Seria bom depois a gente vir em seu momento de tema, você compartilhar, ser mãe, ser esposa, né? Ser dona de casa, né? Viver isso tudo, né? Trabalhar, ser pastora, cuidar desse jovem adolescente e ainda a grande questão é ter um tempo de qualidade com Deus, né? Tipo assim, não perder esse tempo, esse momento seu com Deus. Mas vai ter várias oportunidades. Olha. É isso, até a próxima, pessoal. Obrigado, pastor, mais uma vez. Até a próxima, pessoal. Deus abençoe.